Neemias capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze-nos cair sobre eles a zombaria e sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados e nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças, arcos. Fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho
com a metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite, trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós buscamos a tua face, buscamos a tua presença, porque nós sabemos que tu és o nosso Deus, porque sabemos que tu és o nosso Senhor, porque sabemos, ó Pai querido, que tu és o Deus, ó Pai querido daqui de Judá, e tu és, ó Pai querido, o Senhor de toda a terra. Com a mesma intensidade que cuidou deste povo, o Senhor cuida daqueles que o buscam e daqueles que te honram. E nós queremos te honrar agora, Pai, diante da sua palavra. Fala conosco, Deus. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui no livro de Neemias. O livro de Neemias, esse livro e o livro de Esdras, ele era um livro apenas, né? Para nós hoje na atualidade é que ele foi separado e nós conhecemos como livro de Esdras e Neemias, mas lá na Torá, lá no livro judeu, ele era apenas um livro só, que foi escrito logo após o exílio, que o profeta Jeremias havia declarado que o povo de Judá iria para o exílio, iria para o cativeiro, que o profeta Isaías tinha declarado que o povo de Judá também iria para o cativeiro. E Isaías, em seu livro, diz assim, né, que o livro de Esdras vai começar dizendo assim, que quando um rei se levantou ali no meio do povo babilônico chamado Ciro, ele fez um decreto declarando que o povo de Judá e a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e os levitas, eles podiam retornar para Judá e para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. O templo que Nabucodonosor havia destruído. E a palavra do Senhor vai dizer que ele deu ouro dele pessoal, e ele devolveu tudo aquilo que Nabucodonosor havia saqueado do templo, para que o templo fosse erguido. E quando você começar a ler o livro de Esdras, a primeira pessoa que vai ser citada lá vai ser um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele foi um homem que começou ali a erguer o templo do Senhor. Nós vamos ver o nome de Zorobabel também no livro do profeta Ageu. Ele começou ali a erguer o templo do Senhor. E quando ele ergue o templo do Senhor, a Bíblia vai dizer assim para nós que aqueles que saíram e foram levados para o cativeiro, ainda jovens, quando eles viram o templo construído, o novo templo construído, eles lembraram de como era o templo que Salomão havia construído, e eles choravam amargamente, porque eles viam aquele templo construído de madeira e com simples pedras, né? E eles lembravam de como era feito o templo que Salomão havia construído com metais preciosos, né? Que tinha ouro, tinha mármore, tinha todo tipo de material precioso no templo. Ele era suntuoso, o templo do Senhor, o templo que Salomão havia erguido. E eles viram aquele templo, não é simples, né? Porque o Ciro, quando ele decretou, ele falou assim: vocês vão fazer um templo que vai ter 27, eu não lembro agora qual é a medida específica que ele fala, mas o tamanho era 27 de largura e 27 de altura, de largura e de comprimento. Ele era bem menor do que o templo que Salomão havia construído, e era bem mais simples, né? Então, quando foi inaugurado aquele templo, havia ali alegria por aqueles que saíram do cativeiro e viram o templo do Senhor construído, e havia tristeza por aqueles que tinham visto o templo que foi construído por Salomão
e tinham visto um novo templo construído. E aqueles que nunca tinham visto o templo porque nasceram no cativeiro se alegraram. Era uma mistura de tristeza e de alegria. E acaba ali a história de Zorobabel no livro de Esdras. E daí começa a história de Esdras dentro do seu próprio livro, né? E Esdras, ele está ali diante do rei Xerxes. E ele pede uma autorização para ir para ajudar. E Esdras, ele vai primeiro e é incumbido de construir o templo de Deus. Daí Esdras vai em seguida e ele vai responsável para levar a palavra do Senhor de volta para Judá. Ergue o lugar para que o Senhor comece a governar e reinar. Outro leva a palavra do Senhor para que o povo possa ouvir a voz do Senhor novamente. E Esdras, ele teve essa missão. E ele levou outros homens junto com ele para ensinar a palavra do Senhor no meio da nação de Judá. De Judá com a tribo de Benjamim e com a tribo de Levi. Com os levitas e os sacerdotes. E depois vem Neemias. Neemias, no começo do livro, vai dizer assim que ele estava triste. E daí ele se apresenta diante do rei Artaxerxes. Ele se apresenta diante desse rei. E o rei olha para ele e fala assim: o que está acontecendo com você? Você nunca se apresentou diante de mim triste e hoje você está triste. E ele estava amargurado, porque ele sabia que ele queria saber como estava Judá. E ele pede uma autorização para que ele pudesse ver como estava Judá. E para que ele pudesse reerguer os muros de Judá. E daí o rei Artaxerxes libera para que ele pudesse reerguer o muro de Judá. E libera com ele uma comitiva, com guardas reais e com cartas em suas mãos, para que por onde ele passasse, abrisse-se o caminho para que ele pudesse reerguer os muros. E ainda deu uma carta para ele passar, eu não lembro o nome da pessoa, que era para ele cortar madeiras, para que ele pudesse reconstruir as portas ali dos muros. Esses 3 homens, logo no início da saída do exílio, eles foram responsáveis para que retornasse a presença de Deus, a voz de Deus fosse proclamada e ecoada no meio da nação, e para que a nação de Judá fosse guardada pela presença de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Eu e você precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Afinal, eu e você somos o templo do Senhor. Eu e você somos aqueles que andamos nas ruas dessa cidade, andamos nas ruas e nos nossos locais de trabalho, e temos que ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus aonde quer que estejamos, e temos que expressar a presença de Deus que está em nós, e as pessoas têm que reconhecer isso, porque quando olharem para nós, tem que reconhecer que o nosso Deus habita em nós. Porque o apóstolo Paulo vai falar assim: porventura não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? E se eu tenho essa responsabilidade de saber que sou o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho que começar a andar com a postura daquele que habita em mim. Eu tenho que começar a andar com a postura de um Deus santo, de um Deus verdadeiro, de um Deus íntegro, de um Deus que andou com amor, com misericórdia, de um Deus que se importou com os outros. O nosso Deus se importava com a nação de Judá. O nosso Deus se importava com o perdido. O nosso Deus se importava tanto que Ele se importou comigo e contigo. E nós precisamos andar como templos de Deus verdadeiros, que nos importamos com as pessoas que estão ao nosso lado, pelo simples fato, para que eles vejam Deus em nós. E Zorobabel foi lá reconstruir o templo do Senhor, para que a presença de Deus fosse novamente restituída ao seu local, que era no meio da nação de Israel e de Judá.
eu e você precisamos entender que a presença de Deus precisa estar no lugar certo, que é no nosso coração. Não devemos falar que conhecemos Deus, que vivemos Deus apenas de boca. Devemos expressar Deus através das nossas atitudes. Meus irmãos, eu vi esses dias de uma cantora que era gospel, né, que era evangélica, que era cristã, e as pessoas perguntaram assim: olha, falaram que você se desviou da fé, né, da sua fé. Daí ele falou assim: mas eu me desviei do que? Ela disse, ela respondeu, né: eu não me desviei da fé, eu me desviei do que eles imaginavam que eu devia ser. Eu me desviei do que eles queriam que eu fosse. As pessoas estão formando um Deus para si que não existe. Um Deus que eu molde a minha maneira. Um Deus que eu molde a minha maneira, que a minha percepção é a melhor. E daí, quando eu estou distante daquilo que realmente Deus diz que deve ser através da sua palavra, daí eu simplesmente aponto para o outro e falo assim: na verdade é porque a sua percepção é que está turva. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender que a percepção correta não é os meus olhos, não é os olhos do meu irmão do meu lado, é sempre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele vai dizer assim lá no livro de Efésios, que eu devo me portar como alguém santo. Devo me portar com alguém que não anda no meio, que não tenho pensamentos maledicentes, que não falo palavras torpes, que não me corrompo com este mundo. Eu tenho que andar com uma postura de um homem verdadeiro de Deus e com uma postura de uma mulher de Deus, que simplesmente olha para o autor e consumador da sua fé e tem ele como parâmetro neste mundo, e não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, para depois não apontar que é o parâmetro das pessoas que estão errado. Mas nós olhamos para os parâmetros de Deus, porque quando nós olhamos para os parâmetros de Deus, nós vamos ser o templo que Deus deseja que sejamos, que é um templo cheio da presença dele. E simplesmente, quando ela dá essa entrevista, ela conforta o coração dela e conforta o coração dos espectadores que estão do lado dela. Mas o coração dela está tão longe do Senhor que ela nem percebe. E quantas pessoas moldaram Deus à sua maneira e está com o coração tão longe do Senhor, e cauterizaram seu coração desta forma, e acha que é o meu olhar que a critica, que é a minha maneira de pensar que a critica. Não, é a palavra de Deus que vai nos condenar ou nos aprovar no futuro. Não é a maneira que eu penso que você deve viver que vai te aprovar ou te reprovar. O meu pensamento não vai valer nada sobre você, mas os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, elas vão corresponder sobre como nós vamos ser aprovados ou reprovados neste mundo na era vindoura. Vai ser a palavra de Deus. Eu não vou servir como baliza, mas eu não posso usar os meus moldes, quando a palavra de Deus diz que eu tenho que andar conforme esta palavra. Se eu não me comportar conforme ela, logo eu não sou templo do Senhor, logo o Espírito de Deus não habita em mim, logo eu não sou cristão. Preciso me portar conforme a palavra de Deus. Esdras veio e trouxe a palavra de Deus e começou a orientar o povo, porque o povo havia se corrompido. Zorobabel veio construir o templo. Esdras, ele chega ali no meio da nação de Judá, passa mais ou menos cerca de 50 anos depois que o templo foi construído, ali no período de Ageu, chega próximo de quase 50 anos, e Esdras chega em Judá para trazer a palavra do Senhor. É que quando nós lemos o livro, parece que tudo é seguidinho, né? Parece que um acabou, já começa o outro, já acabou Zorobabel, agora chegou Esdras, parece que passou tipo 3 dias no máximo. Mas não, passam décadas. E nessas décadas ali,
Falta a palavra de Deus. O templo foi construído, as pessoas olhavam e falavam assim, o templo de Deus está ali. Um olhava com pesar e outros olhavam com alegria, porque o templo de Deus está ali, a presença de Deus estava ali. E às vezes nós olhamos para algumas coisas nas nossas vidas e nós colocamos como simplesmente um mero ritual. O templo de Deus está aqui, Deus está presente. Eu sou o templo de Deus, Deus está aqui. Mas se a palavra de Deus não estiver em mim, como Deus pode estar em mim? Como Deus pode habitar se a palavra dele não faz parte da minha vida? Havia um templo, mas não havia a palavra de Deus. Se não há voz de Deus, como Deus está presente? E faltava a voz de Deus. E aí o que acontece? Esdras vem e traz a voz de Deus para o meio da nação de Judá. Ele começa a ensinar da palavra. E quando ele começa a ensinar da palavra do Senhor, há um quebrantamento no meio da nação de Judá, há um arrependimento, porque eles haviam se desviado daquilo que o Senhor tinha proposto para eles, daquilo que o Senhor tinha chamado eles, que eles falavam, vocês não devem se misturar, se casar com as mulheres de outras nações, vocês não devem se relacionar com elas, e simplesmente nesse período em que eles voltaram do exílio, eles começaram a se casar com as mulheres daquela nação e começaram ali a se desviar de novo da presença do Senhor. E daí há um arrependimento no meio daquela nação, e eles se voltam para a presença do Senhor por causa da palavra de Deus, o entendimento que foi colocado no coração deles. E diz a palavra do Senhor ali que o rei Xerxes falou assim, olha Esdras, você vai ter na sua missão, você vai poder ter 3 coisas para dizer para o povo. Se você quiser matar, você pode matar. Se você quiser exilar, você pode exilar. A sentença que você der é a sentença que vai valer. Você pode matar, pode exilar, e pode simplesmente falar que ele não mais faz parte do povo de Judá. E daí Esdras fala assim, olha, quem aqui quer se arrepender e quer servir ao Senhor de todo o coração? E chamou todos os homens da nação de Judá. E a palavra do Senhor vai falar assim que apenas 2 homens se rebelaram contra o arrependimento. Os demais se arrependeram e buscaram a face do Senhor e se voltaram para o Senhor e se arrependeram dos seus atos falhos, e houve restituição da presença de Deus e da palavra do Senhor no meio de Judá. E o que faltava então? Faltava Neemias chegar e reerguer os muros em volta da nação. E esse é o texto que eu acabei de ler. Neemias, ele chega no meio, ele chega no meio de Judá, e ele já chega ali com cartas para poder fazer tudo. Ele já chega com assim, olha, eu tenho acesso, eu posso passar, eu posso fazer o que eu quiser, você não pode me atrapalhar, você não pode me frustrar. E daí tinha 2 homens, aqui a palavra do Senhor vai dizer assim, que esses eram 2 líderes, né, que era contrário a tudo que Neemias estava fazendo, que era Sanbalate e Tobias. E esses homens, né, sempre estavam ali desprezando o povo de Deus. Existe um ser, uma pessoa que sempre despreza o povo de Deus, e é Satanás. Ele sempre despreza tudo que o povo de Deus tenta fazer, ridiculariza, e ele usa pessoas para fazer isso. Não vamos pensar que ali simplesmente era o sentimento daqueles homens, né? Vamos declarar que eles não vão conseguir, que eles não vão conquistar simplesmente. Não, ele usa pessoas para poder trazer desprezo, ridicularizar, para nos diminuir, para nos atacar. Né? Ele não precisa aparecer com os chifres, como diziam por aí, né? Satanás não precisa aparecer com chifres para simplesmente nos atacar. E uma das coisas que Satanás usa sempre para frustrar o coração é o desprezo. Nós sabemos disso porque simplesmente um dia um homem chamado Golias, ele chegou no fronte de batalha e começou a desprezar um exército inteiro de Israel, dizendo, olha, se tiver um corajoso aqui que possa lutar contra mim e me vencer, todo o povo filisteu vai te servir como escravo.
E ele era grande, tinha ali tinha uma postura imponente, e não houve um homem sequer no meio daquele exército que disse: vou lutar contra ele e vou vencer. Sempre as artimanhas de Satanás é para pôr medo, né? Quando nós vemos, né, um espírito maligno manifesto, ele sempre vai falar assim: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou acabar com ele. Por medo, menosprezar as vidas. E Jesus Cristo, ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar, destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus veio para que tenhamos vida em abundância. E simplesmente, Satanás, ele sempre vai querer agir com desprezo sobre as nossas vidas. E ele estava ali no meio do povo de Judá, tentando trazer frustrações. E eu e você temos que entender que essas palavras malignas que tentam trazer frustrações em nosso meio, elas vão cair por terra quando nós entendermos o que Neemias entendeu. Eles estavam construindo um muro. O muro ao redor de uma cidade significava proteção. O muro ao redor de uma cidade significava que o inimigo ficava do lado de fora e não podia entrar. E Neemias estava ali reconstruindo o muro, dizendo assim: quem nos guarda aqui é o Senhor. Neemias estava trazendo de volta a segurança de Deus no meio do povo judeu. E o que ele começou a fazer foi levantar os muros e tapar as brechas. Nós precisamos tapar as brechas em nossas vidas. Não podemos dar espaços para que Satanás comece a minar com palavras malignas que nos faça temer, e logo uma pequena palavra que nos faça temer, faça ruir tudo aquilo que Deus estava preparando para cuidar de nós. Tudo aquilo que Deus já tinha colocado ali como segurança para nós. E nossos corações, os nossos corações são minados pelas palavras do inimigo. E nossos corações é que temem e deixam a presença de Deus ruir. Não é que Deus é incapaz de proteger, é que nós ouvimos tanto a voz do inimigo que deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de confiar na palavra do Senhor, deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso Deus, ele jamais vai perder. Mas quando eu e você não entendemos que a voz do Senhor, ela é maior que todos os ruídos ao redor das nossas vidas, nós vamos nos frustrar e vamos temer o dia de amanhã. O que Sanbalat e Tobias fazia, e o povo árabe e os amonitas faziam ali, era apenas ruídos diante da nação de Judá. Eles podiam falar, espernear o que eles quisessem. Deus estava no meio do seu povo. Se eles tivessem apenas um só propósito, de seguir ao Senhor, eles continuavam a obra sem problema algum. Então Neemias estava ali reparando as brechas. Eles começaram a erguer os muros, e daí o inimigo começou a desprezar. Olha só, se subir uma raposa aí, esse muro vem ao chão. E eles viram que essas palavras não desanimaram o povo, e eles continuaram a construir. E daí o que eles começaram a fazer? Começaram a tramar uma maneira de destruir o povo de Deus. E aí eles pensaram: nós temos que matá-los. E quando eles estiverem ali construindo, nós vamos matá-los. E enquanto eles tapavam as brechas, eles começaram a trabalhar juntos. Quantas famílias são atacadas por Satanás? E há destruição em casamentos, há destruição filhos dependentes químicos, há destruição em maridos que são alcoólatras, mulheres que são alcoólatras, dependentes químicos. Quantas famílias em que filhos são abusados, filhas são abusados, e ali dentro da casa deles ainda existe às vezes uma pessoa que é cristã.
Nós vemos ainda assim, às vezes, uma coisa que é terrível, né? Você vê na TV, manchetes na TV dizendo assim: pastor evangélico abusou de criança. Você vê calamidades como esta. E simplesmente porque as brechas não são fechadas, simplesmente porque não há comunhão, simplesmente porque não há oração, simplesmente porque não há palavra, simplesmente porque não há busca do Senhor no meio do seu povo. E Neemias, enquanto construía o templo, ele reúne o povo e fala assim: ó, nós vamos trabalhar juntos, e quando você for lutar, você vai lutar junto com seus irmãos. Lute pelas suas mulheres, lute pelos seus filhos, lute pelas suas famílias. Um cristão tem que lutar pela sua família, tem que buscar ao Senhor todos os dias. Não devemos achar que a igreja vai educar os seus filhos, não devemos achar que a igreja vai salvar o seu marido, não devemos achar que a igreja vai salvar a sua esposa. Não, você e a sua esposa, os seus filhos têm que ser doutrinados ali nos seus lares, nas suas casas pelo Senhor, buscando a presença do Senhor dia após dia. Temos que juntos buscar a face do Senhor, e quando fizermos isso nos nossos lares, depois nós temos que, como igreja, uns com os outros, buscar a face do Senhor, reunidos aqui. E depois que sairmos daqui, devemos nos unir como irmãos e orarmos uns pelos outros. Nós devemos buscar a face do Senhor e ter essa comunhão verdadeira como igreja, porque a igreja em movimento é que faz a presença de Deus expandir o reino. É a igreja em movimento. Neemias aqui, quando ele estava ali tapando as brechas, ele começou a falar com os irmãos, falou: você vai lutar pela sua família, e depois ele diz assim: ó, você vai me ajudar, eu vou te ajudar, e nós vamos buscar para que toda a nação seja salva. E depois ele falou: ó, vai estar comigo uma pessoa que vai tocar a trombeta, e se o inimigo vier, ele vai tocar a trombeta, e todos nós vamos nos ajuntar e vamos guerrear juntos. A igreja tem o costume de orar junto quando a gente descobre que algum irmão está enfermo. Daí a gente reúne, ora junto. A igreja tem o costume de orar junto quando nós descobrimos que o irmão está passando por uma necessidade. Tem costume. A igreja tem costume de orar junto numa reunião de intercessão. Tem costume. Mas nós precisamos começar a orar juntos, não porque as reuniões foram programadas. Nós temos que começar como igreja a orarmos juntos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar juntos. Se existe alguém triste junto com vocês, ore, clame, busque a Deus. O livro de Tiago vai dizer aqui: livro de Tiago, capítulo 5. Vai dizer assim, ó: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos entender que a oração em comunhão tapa brechas. A oração minha com minha esposa, a oração minha com o irmão em Cristo, ela
tapa brechas do muro e nos torna fortes para vencer o dia mal. E pode o inimigo tentar lutar contra a igreja, mas se nós, como verdadeiros cristãos, orarmos uns pelos outros da maneira que Deus deseja que façamos, como irmãos em Cristo, lutando um pelos outros, pelas nossas famílias, nós vamos sair triunfantes nas batalhas, porque o inimigo vai ser frustrado no nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que enquanto eles faziam isso, Neemias, ele ouve ali do povo que morava perto dos povo inimigo, fala assim, olha, 10 vezes ele vai dizer assim, 10 vezes eles nos alertaram que eles viriam contra nós para nos matar. E daí ele vai falar assim, que nós tomamos armas em nossas mãos e começaram ali a construir o muro. Enquanto uma mão estava com uma arma, a outra mão colocava as pedras no muro. Enquanto um estava construindo, o outro estava ali com a arma na mão para que pudesse defender o seu amigo ali que estava construindo. Porque eles estavam em posição de combate, um para com o outro, para que pudesse vencer as batalhas do dia a dia. A igreja vence as lutas quando está unida num só propósito. Neemias, junto com o povo de Judá, estava unido num só propósito. Eu e você precisamos estar unidos em um só propósito. Se o nosso alvo é o céu, vamos buscar o céu juntos. Não vamos perder o tempo somente em pequenas reuniões para nos alegrarmos, marcar uma pizza, marcar um evento para comer. Comer é muito bom, eu comi bastante e cresci muito comendo. Mas eu preciso me alimentar da palavra de Deus junto com os meus irmãos. Eu preciso orar junto com os meus irmãos. Preciso me edificar uns com os outros. Preciso orar, confessar os pecados uns aos outros para que nós possamos ser sarados. Precisamos orar para que os irmãos possam ser curados. Precisamos, se alguém estiver triste, que nós possamos junto ali com eles chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, mas juntos participarmos de um corpo vivo que se chama a igreja, porque a igreja é a família do Senhor. Quando nós estivermos lá nos céus, nós vamos estar em comunidade, como irmãos. Porque se Deus é nosso Pai, quem vai ser nossa família lá? Vai ser eu e você. E se nós não lutarmos aqui, como nós vamos ser vencedores lá na frente? Só existe vencedores como eles, se nós lutarmos juntos. Se há alguém passando dificuldades, e você sabe, haja junto com ele em oração. Busque junto com ele. Não vá apenas saber qual é a dificuldade, mas participe do clamor e da busca do seu irmão. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó: aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, comete pecado. Eu e você precisamos fazer o bem, uns para com os outros. Porque o dia que for tocada a trombeta, porque um irmão está em perigo, e você não for aquele que vai socorrer, a palavra do Senhor vai dizer simplesmente que aquele sangue vai ser cobrado de nós. Eu e você precisamos participar do corpo de Cristo, orando um pelos outros, intercedendo, mas participando em comunhão da palavra. Aí eles estavam com a espada na mão. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles tinham a palavra do Senhor em suas mãos empunhada. Quando o irmão está passando por dificuldades, se você tem uma palavra do Senhor empunhada em suas mãos para apresentá-lo, para que ele possa sair vitorioso, porque Neemias começou a apresentar palavras de vida para aquele povo que estava temendo aos seus inimigos, porque o povo começou a vacilar e começou a falar assim: nós estamos cansados, nós não temos mais vigor. E daí Neemias vai falar assim: olha, fica tranquilo, porque quem vai lutar por nós vai ser o Senhor. E nós já ministramos isso um dia, né? Aqui. Porque Davi disse assim, ó: quem vai lutar por nós é o Senhor dos exércitos. E aqui diz, olha: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um do outro, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Junte-se a nós ali, e nosso Deus lutará por nós. Se nós como igreja nos reunirmos, o nosso Deus lutará por
por nós. Vamos vencer as nossas batalhas, deixando o nosso Deus lutar por nós. Vamos tomar a posição de combate como igreja, nos unindo como irmãos verdadeiros em Cristo, que não apenas se reúne para se confraternizar, mas se reúne para falar da presença de Deus e comunicar a presença de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso saber que o nosso Deus é um Deus vivo. E se Ele é um Deus vivo, a igreja é uma igreja viva. E se a igreja é uma igreja viva, ela faz proezas neste mundo por causa do Deus que faz proeza no meio da sua igreja. E se nós andarmos em novidade de vida com esse Deus, Deus vai fazer obras maravilhosas através de nós. O que precisamos é ouvir o som da trombeta e nos unirmos como igreja verdadeira e agirmos juntos para vencer as dificuldades, porque o inimigo, ele vai vir contra nós como veio contra a nação de Judá, e juntos nós estamos tapando as brechas, nós estamos nos desviando do mal, juntos nós estamos orando e nos fortalecendo na palavra, juntos nós estamos vivendo a presença de Deus, juntos nós estamos tendo comunhão uns com os outros, juntos nós estamos reparando os muros e estamos sendo seguros pela presença de Deus, e juntos nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso, e juntos nós estamos caminhando para um lugar que não é aqui, mas a nossa pátria celestial, porque a igreja, ela caminha junta para a pátria celestial. Eu e você não vamos sozinhos para os céus, nós vamos junto com um corpo que se chama igreja. Então, que você não marche para lá achando que vai sozinho, marche com a igreja do Senhor. Tenha comunhão, lute junto com seu irmão, se importe com as dores do seu irmão, porque você deve lutar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua família. E a sua família não é somente aquela que você tem em casa. Os seus irmãos em Cristo é a sua família, porque é esta que no final das contas é que você vai viver por toda a eternidade. Então que você tome uma posição de combate e como igreja verdadeira se una em Cristo Jesus para lutar como igreja verdadeira do Senhor contra os dardos inflamados do inimigo e para avançar como igreja. E quando o inimigo vier contra nós, a Bíblia vai dizer assim: ele vai ter que voltar por 7 caminhos. Ele vai ter que fugir de nós, porque nós como igrejas do Senhor somos guardados e protegidos pela presença de Deus. E se o inimigo vier contra nós, nós vamos clamar ao nosso Deus, e o nosso Deus lutará por nós, e no nosso Deus nós vencemos as batalhas. Então é necessário que eu e você saibamos de uma coisa: nós precisamos trabalhar no Senhor, precisamos lutar no Senhor, e precisamos entender que quando nós trabalhamos e lutamos no Senhor, Ele cuida de mim e cuida de você e da nossa família. Nós temos um Deus que cuida de nós. O que precisamos é trabalhar, lutar com Ele, junto com Ele, porque o nosso Deus cuida de nós. Zorobabel trouxe de novo o templo, reconstruiu o templo para que a presença voltasse para Judá. Esdras trouxe a palavra para que o Senhor voltasse a falar no meio de Judá. Neemias construiu o templo para que o Senhor protegesse Judá. Eu e você temos o templo, que é as nossas vidas, onde Deus habita. Temos a palavra de Deus e Ele fala conosco dia após dia. E nós temos a presença dEle nos guardando, porque a palavra do Senhor vai dizer que à nossa frente vai um fogo consumidor. O nosso Deus cuida de nós. O profeta, acho que Zacarias, diz que ao nosso redor há um muro de fogo. E esse é o nosso Deus que cuida de nós.
Então que possamos juntos, dia após dia, avançarmos no Senhor. O profeta Ezequiel vai dizer assim: olha, que o Senhor, Ele passou ali procurando alguém que pudesse tapar as brechas que havia no muro, e Ele não encontrou. Mas que nessa geração seja o contrário. Que quando o Senhor passar procurando aquele que possa estar tapando os muros, as brechas ali que havia no muro, Ele possa encontrar uma igreja que está intercedendo uns pelos outros e com espada nas suas mãos, com a palavra de Deus, declarando o poder do Evangelho, declarando a presença do Senhor, avançando. Porque enquanto nós avançamos na presença do Senhor, trabalhando no Senhor, lutando no Senhor, o Senhor luta as nossas guerras e saímos triunfantes, porque sempre sairemos triunfantes no Senhor. Nós não perdemos nada com Deus, sempre vencemos. Se a resposta for sim, nós vencemos. Se a resposta for não, nós vencemos, porque o nosso Deus, Ele sempre triunfa. Amém? Vamos andar como um povo de Deus, e como Deus deseja que andemos, unidos como uma família em Cristo Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós, Pai querido, como uma família em Ti, nós tapamos as brechas, Senhor, nós reparamos os muros, nós buscamos a Tua face, nós trabalhamos, ó Pai querido, para Ti e clamamos o Teu nome. Pai, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, nos direciona para a Tua presença, que possa, Pai querido, haver em nós, Pai querido, coração como de Zorobabel, que ergue um templo, que repara um templo para a Tua adoração, que possa haver em nós, Pai querido, homens preparados e mulheres preparadas para reconstruir altares e reconstruir templos, ó Pai querido, que estão ali, ó Pai, deteriorados, templos que estão quebrados, templos que estão perdidos, que nós possamos trazer uma palavra de vida, assim como trouxe Esdras, para que esses templos possam ser reerguidos e cheios da presença do Senhor, e possam, Pai querido, viver a palavra do Senhor, e que possamos, Pai querido, ser como Neemias e trazer a presença do Senhor, Pai querido, guardando essas vidas por completo, porque sabemos, ó Pai querido, que aqueles que estão em Ti, ó Pai, aqueles que estão em Ti, o inimigo não pode tocar de maneira alguma. Então, Senhor, nós buscamos a Tua face como igreja do Senhor e queremos andar na Tua presença dia após dia, dia após dia, com a palavra em nossas mãos. Pai querido, com ela dentro dos nossos corações e com ela iluminando os nossos caminhos dia após dia, porque lâmpada para os pés, para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Ah, Senhor, nós precisamos da Sua palavra transformando a nossa história. E como igreja do Senhor, que o Teu povo, Pai querido, possa pelo caminho, na sua jornada, anunciar a Tua palavra, assim como o Senhor disse para a nação de Israel quando saiu do Egito: olha, vocês vão declarar essa palavra, vai inculcar na cabeça dos seus filhos durante o caminho. Quando vocês andarem pelo caminho, vocês vão declarar esta palavra. Quando vocês pousarem, repousarem, vão falar dessa palavra. Vocês vão falar da maneira que eu resgatei vocês do exército do Egito. Vocês vão declarar como eu os livrei, como eu os chamei, como eu os atraí, como eu preparei vocês como o meu povo. E assim seja, Pai querido, nessa geração, que, Pai querido, durante o caminho nós possamos orientar os nossos filhos, durante o caminho nós possamos orientar nossas esposas, durante o caminho, Pai querido, nós possamos orientar os nossos pais, nossas mães, durante o caminho, Pai querido, nós possamos orientar os nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, que durante o caminho, Pai querido, quando nós vermos, Pai querido, um irmão tropeçar, que nós possamos ser aquele que vai estender as mãos para ajudar a ele e levantar durante o caminho, para que ele possa, Pai querido, novamente recobrar, Pai querido, do juízo e voltar para a Tua presença, Pai querido, e voltar para a Tua presença, e durante o caminho, Pai querido, ter o Seu templo reerguido, durante o caminho ter a Sua palavra, Pai querido, voa, Pai querido, ali no seu coração, e durante o caminho, Pai querido, ter a Tua presença através da sua vida, Pai querido, transformando tudo ao seu redor. Deus,
Que possamos, ó Pai querido, como igreja viva durante a nossa jornada, a ser, ó Pai querido, aqueles que anunciam o Teu Evangelho, que anuncia a Tua palavra. Que possamos ser, ó Pai querido, como foi João Batista, ó Pai querido, que possamos ser a voz que clama no deserto, ó Pai querido, a voz que clama no deserto, ó Pai querido, que possa, ó Pai querido, anunciar o Teu reino, o Teu governo, o Teu poder, ó Pai querido. Que possamos, ó Pai querido, ver que todos os montes, ó Pai querido, sejam aplainados, que todos os vales sejam levantados, e que a Tua voz, e que o Teu caminho seja preparado, Pai querido, para que o Senhor venha, para que o Senhor transforme, para que o Senhor haja, para que o Senhor mude as histórias, para que o Senhor reine, para que o Senhor governe, porque a Tua palavra diz que o Teu governo jamais terá fim. Usa as nossas vidas, ó Pai, nessa geração, para proclamar, Pai, a Tua glória, o Teu governo, o Teu poder, para transformar vidas, Pai, para que haja nessa geração frutos dignos de arrependimento. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro. Usa-nos, Senhor, neste tempo, para anunciar o Teu reino, para que haja transformação de histórias. Que cada palavra maldita do inimigo, dizendo que não há esperança, que não há vida, que nunca vai acontecer, seja destruída agora. E todas essas palavras sejam mudadas para que, em nome do Senhor Jesus, é possível, porque o nosso Deus, Ele muda a nossa história. E aquilo que era impossível, palavras de morte, de destruição, elas são convertidas em palavras de vida. Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus veio para que possamos ter vida, e a vida eterna. O Senhor é um Deus todo-poderoso, e o Senhor diz em Tua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então nós sabemos, Deus todo-poderoso, que em Ti somos mais que vencedores. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Aleluia. Amém e amém.